Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira da terceira semana da Páscoa e o Evangelho é João capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos dando continuidade ao capítulo 6 do Evangelho de João, que iniciamos a leitura com o sinal do pão. O discurso do pão da vida é o discurso que é desenvolvido por Jesus no capítulo 6, vai nos mostrando a beleza do pão diferenciado, do pão que simplesmente mata a nossa fome e sentimos fome novamente. O pão do qual Jesus fala é o pão consagrado, é o pão cuja sua presença ali está, a Eucaristia. A multidão foi atrás de Jesus simplesmente porque havia sido alimentada, viu o pão sendo multiplicado. Não viu naquele pão o verdadeiro sinal, o sinal da Eucaristia. Jesus, mais uma vez, promete um pão que sacia a fome de vida eterna. Aquela multidão não viu a multiplicação dos pães como um sinal, mas viu apenas como um fato extraordinário. É o risco que cada um de nós também corre ao olhar para a Eucaristia. Vermos a Eucaristia apenas como mais uma parte complementar das nossas liturgias eucarísticas. A Eucaristia é a real presença de Jesus. É o Cristo que vem abençoar e santificar o nosso interior quando nos alimenta. E a multidão, ao se deparar com Jesus, vem dizer a ele o que fazer. E Jesus responde a eles que eles possam acreditar naquele que foi enviado por Deus. Hoje a mensagem do Evangelho nos chama mais uma vez a acreditar e professar a nossa fé em Jesus Eucarístico, no pão consagrado. A Eucaristia é sempre um sinal de Jesus na nossa vida. E um sinal tem a função de nos fazer acreditar, de nos fazer, por meio daquilo que se passa diante dos nossos olhos, pela fé, enxergar aquele que é o autor daquele sinal. Muitos sinais foram dados por Jesus e foram colocados no Evangelho de São João. Um dos belos sinais é o sinal do pão, é o sinal da Eucaristia. É o sinal que acontece todos os domingos, quando celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. No tempo da Páscoa, cada discípulo de Jesus, cada filho de Deus, é convidado por ele a perceber os sinais do ressuscitado que foram deixados a nós.
E a Eucaristia é um lugar privilegiado desse sinal do ressuscitado. Cada Eucaristia é um encontro pessoal e particular com o Senhor. Daí a necessidade da nossa preparação antes de irmos à missa, do nosso momento de ação de graças na missa, da nossa participação por inteiro na hora da missa, porque a missa é o sacramento onde Jesus pega o pão, abençoa o pão, reparte o pão e nos dá para dele comer, para dele nos alimentar, para que a Eucaristia, o pão consagrado, seja a nossa força humana e espiritual. Cuidado, para que, como essa gente, não possamos ir atrás de Jesus apenas com a fome material, mas que a verdadeira fome que nos motiva, que nos leva a ir atrás de Jesus, seja a fome de santidade, a fome e o desejo da vida eterna. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.